Começa agora, nos estúdios Abelha Digital, mais uma produção Zoom Direction. Programa Célio Sauer. Olá, seja bem-vindo a mais um programa Célio Sauer. Hoje eu vou falar com uma pessoa que pode lhe ajudar muito e pode expandir a sua mente. Justamente porque vai lhe apresentar uma forma nova de você ver o seu negócio e também de você que ainda não tem o seu negócio, talvez abrir um novo negócio. Vou falar com o Leonardo Tertuliano, que é brasileiro, nascido em Belo Horizonte, Minas Gerais. Mineiro, não me trouxe um queijo, não me trouxe nada disso. Pois. Que mineiro, olha, queijo- mineiro fajuto. O queijo brasileiro não entra na Europa. Não entra na Europa. entra. E você vai explicar por quê? Vou. Então, já vai ver uma entrevista especial. Está em Portugal há 8 anos, formado em gestão aduaneira e comércio internacional, presta serviços de treinamento e consultoria para pequenas, médias empresas que precisam importar produtos do Brasil ou da China para Portugal e possui ainda uma empresa de integração aos marketplaces europeus, Amazon, Vorten, Carrefour e muitos outros mais. Isso mesmo. É isso mesmo, Leonardo? Isso mesmo. Então seja bem-vindo, nós vamos conversar. Obrigado. E obrigado pelo convite também. Eu que agradeço e você já vai explicar aquilo que você já falou. Por que o queijo brasileiro não entra na Europa? Pois, porque a nível das vacinas, a Europa não concorda com alguns componentes, enfim, que possui na vacina do gado e por isso tem impedimento de entrada. Então, não só o queijo, qualquer produto derivado do leite do Brasil não entra na Europa. Então, esquece queijinho Minas, esquece requeijão, catupiry, nem pensar. Então, olha, tá cheio de pizzaria brasileira aí falando que tem catupiry. Não sei se tem, não tem. Assim, tem duas maneiras de entrar. Opa! Vamos lá. A primeira é o famoso jeitinho, né? Ok. Que aqui também tem, enfim, não tem como fugir disso. A segunda é que quando uma empresa no Brasil, por exemplo, ela tem um departamento de exportação e ela, com o intuito já de exportar à Europa, o que ela pode fazer para o produto dela entrar? Ela vai buscar o leite, por exemplo, do queijo, num país vizinho do Brasil. Porque o impedimento é com leite brasileiro. Mas se o leite vier do Uruguai, então com o certificado de origem do leite, a pessoa consegue, né, a indústria consegue fabricar aquele queijo e aí sim o queijo entra. Perfeito, perfeito. Então, existe sempre uma solução e, obviamente, nada melhor do que conversar Claro. com quem sabe. E aí eu venho para a primeira pergunta. Por que o mineiro saiu de Belo Horizonte para vir para Portugal, aonde é difícil chegar ao queijo Minas? Pois, é um caminho meio que inverso, assim, né? Eu ainda paro um pouco para refletir sobre isso, porque eu fiz o caminho exatamente inverso do que os portugueses fizeram quando foram para o Brasil. E um fato interessante também é que eu cheguei aqui, no dia que eu pisei aqui para poder viver, foi no dia 22 de abril, se não me falha a memória, que foi no dia que eles partiram daqui para lá. Boa. Né? Então, por que eu fiz o caminho inverso? Né? Eu nasci em Belo Horizonte, né? Vivi lá até os meus 20 e poucos anos. Depois eu fui morar em Salvador, na Bahia, ou seja, onde eles chegaram ali, né? E da Bahia eu vim para cá. De certa Então, forma, o caminho estava inverso. escrito. Pois, estava Inverso, escrito. mas escrito. E uma coisa que me chama muita atenção, né? Essa curiosidade, né? Porque desde muito pequeno eu queria sair do Brasil. Né? Eu não me sentia, apesar de gostar muito, enfim, sou brasileiro e gosto muito daquele país, mas sempre com aquela sensação de, pá, eu não sou daqui, sabe? E quando foi ali em 2012, eu e a esposa viemos para cá, para a Europa de férias, né? E a gente, na hora que estava ali decidindo o roteiro, eu escolhi Itália, né? Porque eu gosto muito de coisas antigas, enfim. Então, eu falei, ó, que eu quero conhecer Roma. E eu tinha um amigo em Valência, na Espanha. Eu falei, eu quero visitar também esse meu amigo. E a esposa falou, então tá bom, eu vou escolher um outro país para poder visitar. E aí ela colocou Portugal na lista. E eu fiquei nervoso, pai. Eu falei, Portugal? Pô, por que você quer ir para Portugal? Vamos para, sei lá, Alemanha, Holanda, né? Vamos conhecer. Não, eu quero conhecer Portugal.
Aí eu queimei minha língua, porque quando eu cheguei aqui, eu fiquei realmente apaixonado com isso foi em 2012, e voltei para o Brasil e aquilo não saiu mais da minha cabeça. E quando foi em 2015, em buscas constantes ali, né, de como poderia viver em Portugal, como isso, como aquilo, naquela época a internet não tinha essa força que tem hoje, né? Uhum. Mas aí eu escutei uma pessoa falar de um tal de visto D2. Uma coisa rasa, assim, foi uma frase que me chamou a atenção. Eu comecei a pesquisar sobre isso, vi que me enquadrava, né? Que no Brasil eu sempre tive empresa, tinha uma empresa de representação comercial, trabalhava com várias representadas, né? Trabalhava com a indústria da China, algumas indústrias no Brasil. Fiz meu plano de negócio, apresentei no consulado, e cá estou. Perfeito. E se me permite, porque eu percebi que existe uma parte muito forte dentro dessa história, que é a sua esposa. Pois, sim. Qual o nome dela? Fabiana. Então, a Fabiana é, na verdade, o grande viés estratégico por trás do Leonardo, que botou o Leonardo em Portugal. Porque se fosse pelo Leonardo em Portugal, não iria. Se fosse depender de mim, naquela viagem de férias, eu iria ou para a Holanda ou para a Alemanha e não teria vindo para cá. E Fabiana, ficou feliz de vir para Portugal depois? Sim, sim. Hoje ela fala que se a gente separar e se eu voltar para o Brasil, eu não vou não, viu? Perfeito. Ela não torço para que não se divorcie. Não. Fabiana, cuide bem desse rapaz, não se divorcie. Ali é unha e carne, mas ela é muito brincalhona, né? Perfeito. E ela fala disso. Às vezes ela fala que sonha que tá no Brasil e não consegue voltar para cá, é pesadelos, né? Sim, assim, a gente sim. gosta muito daqui, é um país que a gente gosta muito e particularmente a cidade que a gente vive também, não sei se você conhece Setúbal. Pronto, a gente gosta muito de lá também, minha esposa é apaixonada com aquela cidade. Foi para onde tem queijo e vinho, né? Assim, a gente veio de Salvador, né? Eu vivi 16 anos lá. Minha esposa é de Salvador. Né? Foi criada na praia, no mar, né? A família dela tem casa de praia, praticamente dentro da água. E tinha 2 requisitos quando a gente veio escolher onde morar. Primeiro, era não ser em grandes centros, né? Não Lisboa e não Porto. E o segundo, praia. Perfeito. E aí, quando a gente viu Setúbal, eu falei, é aqui. Ótimo, muito boa escolha. É aqui. Mas eu vou lhe dizer, Setúbal tem uma boa região com vinhos e queijo. Sim. Certo? Tem uns queijinhos ali de azeitão, tem a gente é fã de azeitão. vinho e a gente roda aquelas vinícolas todas ali. Muito bom. E quando você chegou, a empresa que você montou, então, foi já de comércio exterior? Então, no meu plano de negócios, né, o que eu coloquei na altura? Eu tinha as minhas 2 principais representadas, né? Eu trabalhava muito forte lá na Bahia com uma indústria chinesa, né, que ela vendia multiprodutos, utilidade doméstica, material escolar, sombrinha, guarda-chuva, enfim, ela era muito forte nesse segmento. E a minha ideia era importar da China para cá esses mesmos produtos e do Brasil para cá. Perfeito. Porém, quando eu cheguei aqui, as informações eram muito difíceis, muito mesmo. Então, eu fiquei com um pouco de receio de colocar o meu dinheiro ali naquela operação naquele momento, né? Então, trabalhei 2 anos, 1 ano e meio no mercado imobiliário. Fui trabalhar numa imobiliária, fiquei lá 1 ano e meio. Depois fui convidado para ser gerente de vendas de uma grande empresa espanhola, que tem uma representação aqui em Portugal. Eles vendem material elétrico, eletrônico, utilidade doméstica também, muito similar à empresa que eu trabalhei no Brasil. Ótimo. Eles têm uma operação aqui. E eu fui convidado para ser o gerente aqui, tomar conta da equipe de vendas. Então, fiquei aqui também nesse processo 1 ano e meio. Muito interessante, porque passei a conhecer, né, as grandes empresas, essas grandes superfícies de supermercado, lojas também de bairro, mini mercados, enfim. A gente entrava em tudo, qualquer cliente. A empresa tinha mais de 15 mil itens, né? Então, assim, cliente tinha em todo lado. E eu passei a conhecer... Desculpa, nesse ano, a minha região era de Leiria ao Algarve. Para cima era outro gerente. Mas de Leiria ao Algarve, eu tenho propriedade para dizer que eu acho que poucas pessoas conhecem igual eu conheço. Perfeito. Eu conheço todos os bairros de todas as cidades, 90% das ruas. Perfeito. Porque a gente tinha clientes em todos os lugares. Perfeito. E
tive aí a oportunidade, né, de aprender muito nesse período, foi quando eu decidi não trabalhar mais, para não ser mais funcionário, né? E estava na hora de eu montar a minha empresa. E aí eu comecei a fazer minhas próprias importações e aquilo foi crescendo, crescendo. E todas as pessoas que eu me comunicava, né? Às vezes ia num evento, ia num churrasco, no aniversário. Você trabalha com o quê? Pai, eu faço importação, trago para cá. Pô, você não quer me dar uma consultoria? Quanto você cobra para me ensinar? E aí eu comecei a colocar os conteúdos nas redes sociais, aquilo foi crescendo. Em muito pouco tempo, eu estava fazendo mais dinheiro com 1, 2 consultorias do que trabalhando o mês todo no meu negócio, né? Claro. Foi quando eu decidi vender o meu e-commerce. E hoje eu dedico full time mesmo a ajudar empresas a importarem e ajudar também quem não entende nada do processo, né? E quer iniciar a fazer essas importações China, Portugal, né? E Europa como um todo, porque é a alfândega da União Europeia, né? Então, as mesmas regras para cá são as mesmas regras para todos os países, então, os 27 membros. Entrou em Portugal, você consegue escoar por toda a Europa. E não só entrando por Portugal, porque as regras de entrada de mercadoria para você trazer um produto para Portugal é a mesma para a Espanha, é a mesma para a Holanda, é a mesma para a Alemanha, é a mesma para todos os países. Perfeito. Então, quando a pessoa estuda comigo, ela está apta a importar do país que seja da Europa, dos 27. Perfeito, perfeito. Do país que seja. E pronto, hoje o meu negócio é esse. Agora, também pensando, né, no meu cliente que importa e também não tem aquele conhecimento para vender, a gente fez um hub de integração, onde a gente consegue, de uma forma muito simples e eficiente, ligar a empresa da pessoa e os seus produtos a praticamente todos os marketplaces europeus. Né? Amazon, Vorten, Corte Inglês, Media Market, Carrefour, Conforama, o outro na Alemanha. Enfim, todos os marketplaces a gente consegue cadastrar a empresa da pessoa e os produtos que ela vende e ela controla tudo do mesmo lugar. São aproximadamente quantos marketplaces? 170, mais ou menos. Só que tem alguns nichados, né? 170? 170, mais ou menos, né? Pode ter alguns que a gente ainda não conhece, enfim. Mas os principais são esses. Só que tem alguns que são nichados, né? Então, por exemplo, se a pessoa vende roupa, ela não vai colocar o produto dela à venda na Media Market. Claro. Né? Então, assim, tem que fazer uma peneira para ver no segmento, né, no nicho de atividade daquela empresa, quais são os marketplaces que a gente vai fazer a introdução. Perfeito, perfeito. Mais ou menos e isso. isso tudo vocês auxiliam? Sim, sim. A gente tem um sistema, a gente constrói toda a plataforma, entrega pronto, né, para o nosso cliente, dá ali a formação para ele mesmo gerir o negócio e depois a pessoa vai vender. E se me permite a pergunta, você tem uma história já mais antiga, então, com o comércio exterior, com o comércio internacional. Sim, sim. Isto já datando do Brasil. Sim, eu tive empresa de representação por 20 anos no Brasil. Tá bom. Então, já quantos anos você tem? Nesse momento, a pergunta que não quer calar, porque eu sou a única pessoa que fica velha. As outras pessoas todas estão muito bem. Não. Esse mês eu faço 47. Então, meus parabéns pelos 47 anos. Eu não dava mais que 32 para ele. Tá muito bem. Fala aí só, minha esposa tá escutando não, isso. Mas vai tá muito bem. isso. Tá muito bem, tá muito bem. Tá bem. De qualquer forma, então você tem mais de 20 anos de background com o comércio internacional. Sim. Indiretamente, né? Porque no Brasil eu trabalhei nessa indústria chinesa, mas eu não fazia parte do processo da importação, né? Então, eu trabalhei dessa forma indiretamente, né? Mas aqui em Portugal, a full time mesmo, há 5 anos. A gente está nessa operação. Perfeito. E qual foi? Temos até aqui uma foto sua. Isso aí, recebendo mercadoria lá no armazém, ó. Cada caixa dessa aí é de um cliente nosso, ó. Perfeito. E vocês têm um armazém? Sim, fica onde? Em Palmela. Palmela, também no distrito de Setúbal. Na cidade vizinha, Setúbal. Perfeito. E tem bom acesso com estradas para escoar? Tem. Ali é muito central. E como é que o cliente hoje, ou a pessoa que está aqui assistindo o nosso vídeo, né? Ela consegue, às vezes, ter contato com vocês, obviamente, para também utilizar os serviços do vosso armazém? Ela pode ir até minhas redes sociais, né? Perfeito. O meu Instagram é Import China Europa. Import China Europa. Se ela for lá na bio do Instagram, tem tudo lá. Perfeito. Tem meu site, tem até o meu botão do WhatsApp. Eu sei que eu não devia colocar isso lá, mas eu ponho. Perfeito. Às vezes buga, porque é tanta mensagem, mas pronto, para poder auxiliar mesmo mais diretamente as pessoas, a gente faz aí
esse trabalho, né, de atender mesmo pessoalmente ali, individual, cada pessoa que entra em contato. Bacana. Tem o canal do YouTube também, Ótimo. que é Qual que ali é o canal? onde eu coloco muito conteúdo gratuito. Praticamente tudo que eu ensino está ali. Tudo que eu ensino. Pode passar para nós o O nome do canal? YouTube é o Importe Brasil Portugal. Perfeito. Perfeito. E tem também o meu site, que é o chinaimport.com. Perfeito, perfeito. Nós vamos colocar as redes sociais e o site na descrição do vídeo, mas aí pergunto o seguinte, você em todos esses anos de importação, imagino que já deve ter trazido de tudo quanto é tipo de coisa, do Brasil, da China. De capa de celular a retroescavadeira, mais ou menos isso. Perfeito, é isso que eu ia lhe perguntar. Qual Sim. foi a importação que você olhou e falou assim, como é que eu vou fazer para trazer isso? Cara, assim, é um processo que quando você entende o bastidor daquilo, né, o que tem que ser feito por trás, não é complicado, é simples. Por quê? Porque tem ali, vamos supor, todo produto ele tem um código. Né? Então, no Brasil, na América do Sul, se chama NCM, né, que é a nomenclatura comum do Mercosul. Na China se chama HS Code, em Portugal se chama TARIC, mas é o mesmo código, é o código do produto. Perfeito. Quando a gente tem acesso a esse código, mais a ficha técnica do produto, nós recorremos aqui a um órgão que é a pauta aduaneira. Né? A gente quem cuida aqui da alfândega, da entrada de mercadoria, é as finanças, né? Que é a atividade tributária e aduaneira. Então, as finanças, dentro do portal das finanças, tem lá a pauta aduaneira. E dentro da pauta estão todas as regras de entrada de mercadorias. Então, claro, que tem que saber interpretar aquilo, né? É como um advogado, às vezes uma pessoa leiga lê aquilo que está escrito ali e ela não entende muita coisa, mas o advogado lê e sabe exatamente o que é aquilo. Então, a gente tem acesso a essa pauta e com a ajuda também de profissionais, né, que fazem parte aqui da minha equipe, né, não contratado meu, mas que trabalham em conjunto comigo, despachantes aduaneiros, agentes de carga, a gente consegue analisar, por exemplo, se você quer importar um determinado tipo de produto da China, de maneira nenhuma você vai comprar sem antes fazer toda a investigação. Então, a gente vai verificar o que é necessário a nível de documentação para aquele produto entrar. Uma vez identificado isso, a gente pede a documentação ao fornecedor. Recebeu a documentação, a gente vai verificar junto à alfândega se está tudo correto. Está tudo correto? Manda vir. Perfeito. Então, se torna meio que, depois que você conhece o processo, não é tão complicado assim. E é essa a pergunta que eu vou fazer. Pronto. Quem acompanha o seu curso, o seu material, obviamente, nas redes sociais, mas depois faz o seu curso, essa pessoa consegue importar capinha de celular, mas também consegue importar, por exemplo, se ela quiser algo maior, como um bloco de granito ou uma retroescavadeira? Sim, consegue. Ela está apta a isso e a compreender os processos, os procedimentos. Compreender o processo. Ela vai saber exatamente o que ela tem que fazer para poder fazer a importação dela com segurança. E detalhe, o conceito do comércio internacional, ele é o mesmo para todos os países, né? Ele é um conceito mundial. Então, depois que você entende esse conceito, você consegue fazer negócios internacionais em qualquer parte do mundo. Perfeito. Vê a próxima foto para nós, por favor. Esta foto aqui foi de um evento que você fez. Esse foi o Master China Lisboa. Perfeito. Que nós fizemos em fevereiro. Perfeito. Fevereiro agora de 2024? Fevereiro de 2024, sim. Isso foi feito no Hotel Meliá. Foi casa cheia, né? Tínhamos 50 vagas disponíveis, as 50 vagas foram preenchidas rápido. Eu trouxe uma grande personalidade, que é aquele carequinha que está ali do meu lado, que é o Rodrigo Giraldelli. Ótimo. Que ele é o meu sócio nesse processo da China para cá. Porque o Rodrigo é uma chave muito importante nesse processo, porque ele é que é dono dos armazéns lá na China. Ótimo. Então, ele tem lá os armazéns, né? E como é que a gente trabalha a nível desses armazéns? Você, por exemplo, pode importar um fornecedor, 2, 3, 4, 5 fornecedores distintos, comprar 10 produtos de um, 20 do outro, 30 do outro, 50 do outro, sei lá. E você envia tudo para o nosso armazém. Ótimo. O que a gente faz? A gente faz a consolidação, transforma várias compras em uma só, e isso você tem o custo de importação reduzido.
E aí, de lá para cá, nós temos um container também, que os meus alunos transportam comigo, que é um container compartilhado. Então, a gente forma uma carga onde todos os meus alunos, pessoas que estão importando, partilham todos os custos da operação. Então, a operação fica muito barata. Reduz. Reduz os custos da importação. Perfeito. E o Rodrigo é a chave mestra, né, desse nosso processo. Então, eu Perfeito. trouxe ele do Brasil, ele estava fazendo uma ponte aqui entre Brasil e China, ele fez esse evento comigo, 2 dias depois ele foi para a China. E tá aí, ó. Esse do lado aqui de blazer azul é meu sócio aqui em Portugal, que é o Perfeito. Júlio. O Júlio. E o resto é tudo aluno. Perfeito. A próxima foto temos você a palestrar nesse evento. Sim, ó o nome do evento lá atrás, o Master Master China. China Lisboa. E justamente eu estava nesse tema, né, desse slide, eu estava falando de um tema que é muito importante a gente explanar aqui, né? Que a gente ainda bebe um mercado de água limpa a nível das importações aqui na Europa. Por quê? Porque no Brasil, até o camelô importa direto da China. Até o camelô ele faz importação direta. Aqui não. Quem que são os importadores aqui? São as grandes empresas, as grandes superfícies. Claro. É o Auchan, é a Media Market, são os grandes distribuidores, tipo essa distribuidora espanhola que eu trabalhei. E a maioria desses grandes distribuidores estão todos na Espanha. E eles é que abastecem o mercado português. Então, né, uma coisa que eu frisei muito nesse evento, até quando nós vamos estar comprando dos espanhóis, né? Quando nós podemos comprar e vender para eles também. Sim, dando margem de lucro para os outros. E comprando até mesmo no mesmo fornecedor que o espanhol compra, né? Que a indústria compra. Claro. Então, assim, é um mercado ainda de água limpa, esse Perfeito. mercado das importações. E eu vou lhe fazer uma pergunta básica, você já deve ter ouvido muito essa pergunta. Compensa importar da China para vender em Portugal? Olha, isso depende muito do produto que você quer importar e do capital que você quer investir, né? Por exemplo, hoje todos os produtos compensam importar, só que no capital certo. Se você quer importar lâmpada, por exemplo, LED, é no mínimo um container. Por quê? Porque é um mercado muito concorrido. Então, depende. Se você quer importar uma caneca, a primeira coisa que você tem que fazer é verificar qual o capital que eu tenho para importar essa caneca. Eu tenho 2.000 euros. Ok, então a conta que você vai fazer eu vou comprar 1.000 de material, 1.000 de produto, 1.000 de caneca, e os outros 1.000 é o que eu vou gastar com frete, com imposto, com despachante aduaneiro. E aí eu faço as contas para ver se nesse volume que eu quero importar, o produto chega aqui e eu ainda tenho margem de lucro para colocar ele no mercado. Perfeito. Uma vez identificado, vale a pena. Uma vez que não dá viabilidade, dê um passo atrás e vá para outro produto. Perfeito. Por quê? No meio de centenas de milhões de produtos na China, é impossível uma pessoa não conseguir um produto para ela vender com lucro com qualquer capital. Seja com 200 euros, com 500, com 1.000, com 5.000, ela consegue. O que tem que fazer é só pesquisar. E vamos botar assim, o que lhe levou a criar esse sistema de treinamentos e mentorias para pessoas que querem fazer importação e que não são essas grandes superfícies, mas que muitas vezes tinham que comprar dessas grandes superfícies para poder colocar o produto no mercado? A dificuldade que eu passei quando eu comecei. Perfeito. Porque eu quando comecei as minhas importações, eu já entendia mais ou menos o comércio, né, internacional, mas as regras europeias são completamente diferentes, né? E quem vive em Portugal, e às vezes eu converso até com o próprio português, as informações aqui não fluem, né? Às vezes você vai num determinado órgão e se você senta na cadeira do guichê 1, você tem uma informação. No outro dia você volta e senta no 2, a pessoa lhe fala exatamente o contrário, né? E as informações aqui fluem de uma maneira muito difícil, né? E no início eu apanhei muito até acertar, né, o processo. E no comércio internacional, o que eu digo é errar, né? Porque a gente aprende muito na tentativa e erro, né? Mas nesse mercado, tentativa e erro é igual a alguns milhares de euros. Porque um erro custa alguns milhares de euros, a depender do tamanho, né, da importação. Então, no início foi muito complicado para mim.
Eu realmente tive muita dificuldade, sofri muito aqui na mão dos despachantes aduaneiros, passei por dezenas deles até encontrar uma equipe certa, transportadores, agentes de carga, passei por dezenas também até conseguir chegar numa operação redonda. Uhum. Então, depois que eu consegui tudo isso, eu comecei a prestar esse serviço, né? Simplificando a vida das empresas, né? Que querem importar e praticamente a gente cuida de tudo. Você diz o que você quer, a gente cuida do resto. E você Perfeito. recebe o produto. E hoje você tem vários alunos que, inclusive, fazem importações em conjunto, como você falou, utilizam o container e tal. E qual é a frequência que vocês trazem essas importações? Então, importação da China para cá sai todos os meses. Ok. Assim, quase todos os dias sai carga de lá para cá. Uhum. Só que vem muita carga individual, Ok. né, direto para a empresa. Não passa pelo meu container. Porque o meu container ele é desenhado para cargas pequenas. Sim. 1, 2, 3 metros cúbicos de carga. Dá um exemplo de uma carga pequena. Então, uma carga pequena assim, média, 1 metro cúbico de carga, que é o que eu vendo. Canecas. Pronto. Ou para você entender, 1 metro cúbico, ali, a nível de caixas, né? Aquelas caixas padrões supermercado, 40, 30 centímetros, 20 caixas dessa dão 1 metro cúbico. Ótimo. E é isso que eu vendo no container, a partir de 1 metro cúbico. Ok. Então, a pessoa pode adquirir 1 metro cúbico, mas se ela só tiver 2 caixas, ela tem que fazer conta. Vale mais a pena vir no aéreo ou vale mais a pena trazer no meu metro cúbico? Uhum. E hoje a gente está com uma particularidade muito grande, né, no processo chinês. Por quê? Porque com a guerra, né, no Oriente Médio, a gente está com um conflito lá no Mar Vermelho, né, e o canal de Suez foi interditado. E aí o que está acontecendo hoje? Os navios, para chegarem aqui em Portugal, eles têm que dar a volta todinha na Europa para chegar aqui. Então, a média de frete hoje saiu de 35, né, a média de transporte marítimo saiu de 35 para 90 dias. Então, está muito demorado a rota. Então, às vezes, para o empresário, para ele não ter o capital dele parado no mar tanto tempo, ele está optando em pagar um pouco mais e trazer no aéreo, que chega aqui com 7, 12 dias, e ter uma resposta financeira mais rápida, né? Claro. Do que esperar os 90 dias quase para ter a carga na... Sim, mas isso também é caso a caso, né? Às vezes tem carga que não comporta no aéreo, tem que ser marítimo mesmo. Claro. Mas uma pessoa que, por exemplo, a maioria dos meus clientes, né, dos meus alunos da importação, é quem está começando, é quem nunca importou nada. Então, a pessoa vai começar com 1 caixa, com 2 caixas, com 3 caixas, não vai trazer uma quantidade muito grande. E aí ela traz no aéreo, que é o melhor custo-benefício que tem. Claro, claro. E disto, você surgiu com outro negócio. Você Surgi com outro negócio. Para, vamos botar assim, auxilio e ensino como trazer. Mas agora, também, além de ter dado a vara para pescar, vou ensinar como é que você pode fritar e servir o peixe. Então, esse outro negócio que é o Marketplace, você já percebeu onde eu quero chegar. Sim. Como é que são as integrações, né? Veio, qual foi a sua inspiração, da onde que surgiu essa ideia? Pronto, também da dificuldade, né? Por quê? Porque que a vida então lhe dê mais dificuldades, porque cada dificuldade que você encontra vem uma... A gente pensa numa solução, Ótimo, né? Dificuldade, perfeito. Problema, né? É uma excelente maneira para você aprender e criar soluções, né? Eu vejo por isso. Então, o que estava acontecendo, né? A gente auxiliava o aluno, né? O meu aluno a fazer a importação. Ele fazia a importação, o produto chegava aqui com margem de lucro e eu entregava. Meu trabalho acabava aí. E depois, a gente faz parte de vários grupos de WhatsApp, grupos de compra no Facebook, enfim. E depois eu me deparava com os meus alunos igual spam nesses grupos, né? Fazendo promoção, compre aqui, vendendo de forma amadora mesmo, né? Os produtos. Sim. E um padrão também que eu comecei a notar é que às vezes a pessoa comprava uma vez só, importava uma vez só, por quê? Porque a importação em si foi bem sucedida, mas depois a pessoa não conseguia vender. Sim. E aí a gente, dessa dificuldade, a gente criou esse processo. Né? É um processo que já existe no Brasil há muito tempo, né? No Brasil nós temos empresas, por exemplo, tipo a Holistic, que faz esse tipo de integração, só que a gente desenvolveu um sistema aqui, em formato europeu. Perfeito.
para que você importou, você pode importar com a sua atividade ou com a sua empresa. Uhum. Você recebeu os produtos, o que a gente vai fazer? A gente vai, primeiro registra a sua empresa em todos os marketplaces que são voltados para o seu nicho, né, para o seu mercado. Uma vez a sua empresa cadastrada ali com seus produtos, a gente centraliza tudo num hub de integração. Perfeito. Esse hub, ele é muito interessante, por quê? Porque ele automatiza todo o processo. Então, você tem produtos à venda na Amazon, na Vorten, no Corte Inglês, no Carrefour e na Media Market. 5 marketplaces. De forma individual, o que você tinha que fazer? Você tinha que entrar na Amazon, ver o que vendeu, tomar conta do estoque, emitir as faturas, imprimir as guias, chamar a transportadora e entregar. E isso é feito em cada marketplace separado. Trabalho imenso. O que a gente fez? Centralizou tudo. Então, hoje, com o nosso sistema, você vendeu na Amazon, o pedido chega lá. Vendeu na Vorten, o pedido chega no mesmo lugar. Em qualquer marketplace, o pedido chega centralizado. E a gente automatizou toda a operação. Então, quando você vende em qualquer marketplace, a fatura já é emitida automaticamente. Não precisa a pessoa entrar lá no portal das finanças para emitir fatura. O faturador já é automático. Já dá baixa em todos os estoques simultaneamente, em todos os canais de venda. Então, vai dar baixa no site do cliente, vai dar baixa na Amazon, na Vorten. Não deixa faltar material, né? Porque esse processo, quando é feito individual, é muito perigoso, né? Porque vamos supor que você tem 20 produtos em estoque. E aí ele está à venda em 5 marketplaces. E aí vamos supor que vendeu 5 unidades em cada marketplace. Você já está vendendo o que não tem. Claro. Então, estando tudo centralizado, se torna muito mais rápido, mais eficiente. E a gente também hoje, né, tem o armazém fulfillment, que os nossos clientes podem deixar o produto lá no nosso armazém. Né, a gente cobra um valorzinho bem pequenininho para armazenar. E aí sim a operação fica 100% automatizada. Por quê? O produto estando no meu armazém ou na sua totalidade, ou uma parte do que você importou, fica lá conosco. Quando você vende nesse marketplace, já está tudo integrado, o armazém também é o sistema. Você recebe o pedido aí na sua tela, né, no seu sistema, nós no nosso, e a gente pega o produto, embala e envia para o seu cliente. E você controla tudo do computador. Perfeito. Então, a pessoa hoje, quando ela encontra este hub, qual que é o nome do hub? Que Esse você é um tem? hub próprio nosso. Mas vocês deram um nome para ele ou como é que a pessoa identifica e encontra esse hub na internet? Se ela pretende, vamos só supor, temos uma pessoa que está nos assistindo, ela não foi seu aluno, mas tem interesse em estar nesses marketplaces e nesta solução, inclusive, né, de distribuição, porque isso é uma solução de distribuição. Sim. Onde vocês simplificam a vida dela. Ela pode estar na Tailândia, pode estar na China, pode estar no Brasil. Sim. São vocês que vão colocar o produto para entrega para o cliente. Sim. Então, se a pessoa quer conhecer isso, quer contratar isso... Assim, o hub não tem... A gente não deu um nome para o hub, né? Não batizamos ele ainda. Mas, assim, quando a gente envia uma proposta, vai com o nome da empresa, né? Vai com o Grupo JL. Perfeito. Que é o nome da minha empresa. Perfeito. Então, tem lá, o grupo tem vários segmentos, né? A gente tem o Grupo JL, que é o Fulfillment. A gente tem o JLX, que é o site, né? O nosso e-commerce. Perfeito. A gente tem também o Marketplace Grupo JL, que é a integração. Então, perfeito. Pronto. Basicamente, o nome é esse, né? Que a gente dá. E um fato muito interessante você tem muito seguidor no Brasil, né? O que a gente proporciona com esse hub e com o nosso fulfillment, com a nossa integração? Qualquer pessoa no Brasil pode investir no mercado europeu. Como? Importa da China, junto conosco, o produto chega no nosso armazém, a gente faz a integração para ela, ela controla tudo do computador dela, a gente integra os produtos aos marketplaces, ela vai vender e receber em euro. Então, ou a pessoa tem uma empresa no Brasil e quer internacionalizar a empresa, né, os produtos aqui no mercado europeu. O que ela vai fazer? Ela vai enviar os produtos para o meu armazém, a gente recebe lá, faz a integração, coloca a venda em todos os marketplaces europeus. Então, basicamente, é uma solução em que a pessoa não precisa nem ter pisado em Portugal para poder utilizar, porque vocês viabilizam todas as etapas do processo e, com isso, a pessoa pode estar ganhando em euros sem nem sequer
viver aqui. Aí tem 2 pontos, né? Tem o primeiro, que a pessoa ou tem que abrir uma empresa aqui, aí já vem o seu trabalho, né? Você pode abrir uma empresa para a pessoa. Ainda é possível fazer isso com essas novas regras? É possível ainda abrir empresa, independente da situação jurídica, legal da pessoa. Se ela está só como turista, ela poderia abrir uma empresa em Portugal. Ok. Teria que ter um gestor aqui em Portugal. Mesma distância, a procuração? Mesma distância, mas ela tem que ter um gestor, tem que ter uma pessoa que seja indicada aqui para ser o gerente da empresa. Mas sim, a pessoa ok. pode abrir. Então tem esses 2 pontos. A pessoa ou ela abre uma empresa aqui Ou ela e a abre uma gente faz atividade. toda a integração pela empresa ou pela atividade, Perfeito. ou ela pode vender através da nossa conta. Né? Então a gente tem a nossa conta dentro de todos os marketplaces. Perfeito. Então a pessoa envia os produtos, por exemplo, do Brasil para cá, a gente recebe, integra no nosso sistema, a pessoa recebe um sistema também, Ok. né? O login consegue acompanhar estoque, quantas vendas tem, quanto ela tem a receber, e o produto também está à venda na mesma. E aí eu lhe pergunto, para uma pessoa que está começando, às vezes é mais interessante, antes de abrir uma empresa ou abrir uma atividade, ela começa fazer com um a nossa teste, conta, começar com a conta vossa. É. E isso também é possível de entrar naquele contato do seu Instagram e pedir... Tudo é por lá. Tudo por lá. Tudo passa por lá. Perfeito. Leonardo, eu tenho a última pergunta para lhe fazer. Diga Nós lá. estamos a chegar no final. Tá bem. E essa pergunta é muito tradicional do nosso programa, então eu gostaria que você respondesse com o seu olhar, com a sua visão. Ok? O que você espera de Portugal para o futuro? Cara, assim, eu gosto muito de Portugal. Sinceramente, eu gosto muito daqui, gosto muito de viver aqui. E, ultimamente, né, Portugal acho que abriu muito as portas, né? Isso, sei lá, veio muita gente que, em vez de contribuir para o país, na verdade estava atrapalhando as coisas aqui, né? De uma forma muito desorganizada, enfim. O que eu espero de Portugal é que ele continue crescendo cada vez mais, né? E que a gente aqui também, eu faço parte aí, né, convivo com muitos empreendedores brasileiros, e o que eu vejo também é que esses empreendedores brasileiros estão fazendo grande diferença também aqui nesse mercado. Estão ajudando a alavancar, né, o crescimento de Portugal. Então, é isso que eu espero, né? De Portugal e de mim também, me enquadrando nesse quadro de empreendedores, né? De empresários aqui, é realmente contribuir, né? Para que Portugal seja cada vez um país melhor de se viver, né? Um país com boa educação, com boas escolas, com segurança, né? Com saúde, enfim, é isso que eu espero de Portugal. O país que eu escolhi para viver. Não quero morar em outro lugar, né? Que muitas pessoas falam, quando você tiver nacionalidade, você vai para onde? Eu falei, não, eu já tenho nacionalidade, quero ficar aqui. Perfeito. Não quero sair daqui. Perfeito, muito bom. Eu que agradeço a nossa conversa. E se você gostou da conversa, gostou das propostas e soluções que foram apresentadas aqui, siga o Leonardo nas redes sociais dele. As redes sociais, o site vão estar aqui embaixo na descrição. Chegamos ao final. E eu conto com você no nosso próximo episódio. Um grande abraço a todos, muita força e boa sorte. Por enquanto é só. E tchau.